Oi pessoal, tudo tranquilo? Essa é mais uma videoaula para o segundo A noturno. E nessa aula de hoje nós vamos ver aqui alguns exemplos para transformar a temperatura que está nas escalas Fahrenheit e Celsius, transformar essas temperaturas para a escala Kelvin e vice-versa, né? O contrário aqui também, transformar de Kelvin para Fahrenheit e Celsius, tá? Então, para relembrar vocês aí, a forma como essas escalas foram criadas, né? Elas se baseiam em dois pontos fixos, que o primeiro ponto fixo é o ponto de gelo e o segundo é o ponto de fervura da água. E entre esses dois pontos, cada escala tem valores diferentes, como eu já falei para vocês em aulas anteriores, né? E o que a gente está fazendo aqui é justamente relacionar os valores de uma determinada escala com os valores de outra escala. A gente vai aqui continuar a fazer conversões de uma escala para outra. A relação entre a escala Kelvin e a escala Celsius é dada pela seguinte equação. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. E para transformar a medida da temperatura de Kelvin para graus Celsius, usamos essa outra equação aqui, ó. A temperatura em graus Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. E para transformar a temperatura de Kelvin para Fahrenheit, aqui é uma pergunta, né? Como fazer essa transformação de Kelvin para Fahrenheit? A gente vai seguir esse processo aqui, ó. Primeiro devemos transformar de Kelvin para Celsius e depois de Celsius para Fahrenheit. Como assim? Então, deixa explicar para vocês aqui o seguinte. Para fazer essa transformação de Kelvin para graus Fahrenheit, primeiro nós devemos usar essa segunda equação aqui. Depois, nós vamos usar essa terceira equação. Então, são dois processos, tá bom? Já já eu mostro para vocês aqui num exemplo. Bom, primeiro vamos ver como fazer a conversão de Kelvin para Celsius. Temos um exemplo aqui para a gente usar os valores, né? Em uma fábrica, a temperatura do forno é de 1400 Kelvin. Qual o valor correspondente na escala Celsius? Então aqui a gente vai transformar de Kelvin para graus Celsius. E só um detalhe, tá, pessoal? Quando a gente fala da escala Kelvin, nós não utilizamos a palavra grau. A palavra grau só é usada nas escalas Celsius e Fahrenheit. Então, fazendo essa conversão aqui de 1400 Kelvin para Celsius, nós temos o seguinte: a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. A temperatura em Kelvin é 1400. 1400 menos 273 dá igual a 1127 graus Celsius. Então, fizemos a conversão aqui dessa temperatura que estava em Kelvin para outro valor na escala Celsius. E aqui nós temos um exemplo, né, para mostrar como transformar a temperatura na escala Kelvin para a escala Fahrenheit. Aqui nós vamos usar dois processos, né? Primeiro nós vamos transformar a temperatura da escala Kelvin para a escala Celsius, usando essa equação aqui. E depois vamos pegar esse valor que está em Celsius e transformar para Fahrenheit. Encontrar um valor na escala Fahrenheit, tá? O texto que nós vamos usar aqui como exemplo diz o seguinte: o mercúrio é um metal líquido na temperatura ambiente, tá? Então, isso aqui é um dado, né? Ele é líquido na temperatura ambiente, mas
se solidifica quando a temperatura é de 234 Kelvin. Qual seria o valor correspondente na escala Fahrenheit? Então a gente vai transformar 234, que está em Kelvin, a gente vai transformar e encontrar um valor em Fahrenheit. Mas primeiro vamos fazer aqui dois processos, né? Como já mencionei. Então aqui, transformando de Kelvin para Celsius, nós temos 234 menos 273 dá igual a menos 39 graus Celsius. Agora nós vamos pegar esse valor aqui que está em graus Celsius e transformar para Fahrenheit, usando essa equação aqui. Substituindo o menos 39 aqui no lugar do Tc, que é a temperatura em graus Celsius, nós temos 9 vezes menos 39 dividido por 5 mais 32. Dividindo menos 39 por 5 dá igual a menos 7,8. Então ficamos com 9 vezes menos 7,8 mais 32. Multiplicando 9 vezes menos 7,8, essa multiplicação dá igual a menos 70,2. E agora, fazendo essa operação aqui, menos 70,2 mais 32, o resultado dá menos 38,2 graus Fahrenheit. Então, depois de todo esse processo aqui, né, transformando primeiro para Celsius e depois para Fahrenheit, nós encontramos menos 38,2 graus Fahrenheit. Tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Na próxima aula, iremos praticar mais alguns exercícios para solidificar o conhecimento de vocês. Até lá!